Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você verá como foi a participação do administrador Wagner Siqueira no Congresso Rio Líderes e a palestra sobre logística para pequenas e médias empresas. Confira! O presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, foi um dos palestrantes do Congresso Bienal de Gestão Estratégica Rio Líderes. Promovido pelo Instituto Simetria, o evento reuniu empresários e líderes para falar sobre os vários tipos de liderança dentro do mundo corporativo. O presidente do CRARJ ministrou a palestra Liderança Situacional versus Estilo Ideal de Liderança, que confronta as duas vertentes teóricas do assunto. Há um melhor estilo de liderança ou o melhor estilo depende da situação? É a situação que determina o estilo do líder? Ou existe um melhor estilo de liderança, mais consequente, mais próprio, mais efetivo para os resultados da organização? Essa é uma questão que suscitou debates há algum tempo atrás e que foi absolutamente esquecido. Esse é um ponto. Há outros, né? Estilo dominante e subdominante, por exemplo, que não se discute rigorosamente em quase nenhuma, né, organização, como se o estilo de liderança de uma pessoa fosse apenas único. É o líder democrata e esquece que ele tem subdominante também, né? Esse é um conceito que foi esquecido, né? Até o velho, o líder nasce líder, ou ele aprende, isso até hoje está sendo esquecido, todos para nos apegarmos ferrenha e fortemente à ideia de que, efetivamente, aquelas dicas, aqueles hábitos, se nós conseguirmos fazer, vamos fazer melhor. Mas situacional ou há um melhor estilo? Próxima. Não se tem consciência, minha gente, hoje, se perde essa consciência das repercussões, né, dessa opção, liderança situacional ou liderança do melhor estilo, sobre as questões de formulação no trabalho. É hoje, nas organizações, em que pouco se fala dos suicídios, como se os suicídios nas organizações fossem apenas questões vinculadas, né, a France Telecom, como se isso não graçasse e não se difundisse no mundo inteiro. Mas eu vou sair do suicídio. Pior são os que não se suicidam, porque ficam nas organizações. Muito das organizações têm mortos psicológicos. Tamanho os estilos de liderança que sufocam pessoas. São todas as organizações? Talvez não, mas são muitas organizações. A presidente do Instituto Simetria, Neuza Nascimento, ressaltou que é preciso saber influenciar as pessoas. A importância desse evento é justamente levar para o nosso público essa tão discutida liderança, que na verdade vem pela vida inteira, né? Mas dentro de um sistema de mudanças, né? Até como o nosso querido Wagner Siqueira colocou, né? O que precisa mudar, né? As pessoas ou a situação? Porque, na verdade, as pessoas, para serem conduzidas, ou melhor dizendo, a situação para acontecer, tem que haver uma liderança. E de que forma isso pode acontecer? De que forma isso pode ser mudado? De que forma as pessoas podem visualizar isso? Então, o nosso objetivo é trazer para o nosso público, é trazer para os nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos, né? Essa questão tão discutida da liderança, né? Que até hoje não se entende qual é o melhor caminho para liderar, para influenciar pessoas. Já o presidente do CRARJ garantiu que é possível desenvolver a liderança, mas não criar uma fábrica de líderes, como alguns autores dão a entender. Veja, exatamente foi esse o objeto da nossa palestra. Discutir as repercussões da formação de quadros de liderança e, portanto, de culturas organizacionais, de práticas administrativas nas organizações, em função dessas duas correntes doutrinário-filosóficas que existem entre o estilo ideal de liderança versus o estilo situacional de liderança. Há uma predominância, quase que uma hegemonia dominante no mundo hoje, no mundo
acadêmico, no mundo empresarial, em relação à formação de liderança, que acredita que os postulados da liderança situacional são superiores ao estilo de liderança ideal. E foi essa discussão que nós que trouxemos ao grupo e à plateia para refletir, pensar sobre as repercussões que tanto um quanto o outro estilo tem em relação à formação de quadros de liderança, a cultura, enfim, e as repercussões positivas ou negativas que isso tem. Quando se fala em fábrica de liderança, está se querendo dar como se fosse um by the book, um livrinho, né? Como se isso tivesse feito por hábitos absolutamente consequentes e irrevertíveis, quando não se tem basicamente, ultimamente, o estudo científico, a análise, a investigação científica, o que faz com que os livros de liderança recentes no mundo em geral, há uma exceçãozinha, outro aqui, estou falando não só no Brasil, mas no mundo inteiro, têm sido verdadeiros livrinhos de autoajuda, que pode ser muito útil para um leitor ou outro eventual, num aspecto, numa dica, numa colocação, mas em verdade nada tem a ver de fundamentação científica, de investigação efetivamente técnica e que tenha fundamentação teórica analisada a partir da prática. Essas são apenas opiniões de autores e com isso a gente cabe todas as lógicas, todos os tipos de comportamento humano, todas as formas inadequadas que vicejam no mundo das organizações. Não é à toa que o número de suicídios, de mortes psicológicas nas organizações, de sequelas psicológicas na empresa, são cada vez maiores. Mas nunca se falou tanto de liderança, de ética empresarial, de respeito ao próximo e nunca se praticou tanto o individualismo. Agora, o senhor falou a respeito de nunca se falou tanto em liderança e realmente tem se falado muito como se fosse um modismo. Recentemente, uma revista publicou sobre fábrica de líderes. É possível fabricar um líder? Basta estar à frente de uma equipe para ser considerado um líder? Eu diria que a liderança pode ser aprendida, né? Desde que você questione valores, questione a ideologia, tem conceito, pensar, sentir e agir. Você forma líderes quando você está formando conceitos, teorias adequadas ao comportamento do líder. Nada mais prático do que uma boa teoria. A teoria é que viceja dentro de si, mas que determina a explicitação disso através do seu comportamento. Portanto, há possibilidade de se formar líder. Não quer dizer que o líder nasça feito, né? Ele vai depender dos liderados, da situação e da própria características do líder. O processo de liderança pode ser aprendido. Agora, fábrica de líderes, acho muito difícil, porque o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. O que se vê no mundo moderno é a extinção, o líder como espécie em extinção. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. Logística para pequenas e médias empresas foi o tema da palestra do coordenador da Comissão Especial de Logística do CRARJ, administrador Hélio Meirim, na sede do Conselho. De acordo com ele, é preciso aproximar o pequeno e o médio empreendedor do universo logístico, já que muitos desconhecem os benefícios de uma boa estratégia nesse setor. Então, a primeira coisa que eu identifiquei é que grande parte dos pequenos e médios empresários não conseguem utilizar muito dos conceitos de logística, não porque eles não queiram, mas porque eles desconhecem, né? E aí tudo que você desconhece, você tem uma dificuldade um pouco maior, né, de fazer. Eu, por exemplo, tenho um filho de 16 anos e se eu chegar para ele e falar para ele manobrar o meu carro, provavelmente ele vai ficar com medo, porque ele não sabe ainda, mas garanto a vocês que quando ele tiver 17, 18 e quiser sair com a namorada, rapidinho ele aprende e aí domina aquele negócio, né, e tira de letra. Então a primeira coisa que eu procurei fazer, né, com esse grupo de pequenos e médios empresários, foi, cara, então, já que a gente não conhece, né, vamos tentar esclarecer o que é logística. Aí eu fiz uma brincadeira e falei, cada um anota no papel o que é logística.
para minha surpresa, isso acontece 99,9% das vezes. Eu faço esse teste há vários anos, com várias pessoas, com várias turmas, com vários alunos, e aí também fiz com esse grupo de empresários. Quando você pergunta para grande parte das pessoas o que é logística, invariavelmente, qual é a resposta que vem? Logística é o quê? O que as pessoas respondem que é? Transporte, né? Invariavelmente, as duas primeiras coisas que aparecem, né, é a mesma coisa que você fala assim: o meu pai é português, qual é o nome dele? Qual é o nome do meu pai? Ele é português, qual é o nome? Manuel. Manuel é o irmão dele, logo ele é o Joaquim. É igual quando você pergunta em logística. 99% das pessoas respondem isso aí que vocês falaram. A logística é transporte. A logística é estoque. Eu costumo brincar, quando eu dou aula lá na graduação, né, que eu falo assim, a primeira coisa que vocês precisam desmistificar é que logística não é igual a transporte. Logística é maior do que transporte. Então eu notei também que muitos dos pequenos e médios empresários que estavam lá, e depois a gente veio fazendo esse trabalho com um leque maior de empresas, as pessoas achavam que logística era só cuidar do transporte, só cuidar do estoque. Do transporte até as pessoas entendiam razoavelmente o que era. Fala, não, eu tenho que comprar um caminhão, eu tenho que não sei o que lá. Mas do estoque, esse grande parte também nem sabia muito bem o que era quando a gente falava de gestão de estoque. E aí eu comecei a ver o seguinte, então é por isso que grande parte de vocês não conseguem usar alguns conceitos, porque vocês também não conhecem. Outro ponto levantado pelo administrador foi quanto ao lucro ou prejuízo das pequenas e médias empresas ao trabalhar com este setor. O grande objetivo de tudo que a gente vai conversar aqui é a gente conseguir integrar do fornecedor ao cliente. A gente tem que parar com essa ideia de que o fornecedor é seu inimigo, que o cliente é seu amigo. Todo mundo depende de tudo, né? Eu lembro até que eu levei uma correntezinha assim e falei, cara, é mais ou menos como se todos aqui, né, todos os fornecedores estivessem amarrados nessa correntinha. Se eu puxar e um elo arrebentar, a corrente perdeu a força. Então eu comecei a mostrar para ele o seguinte, cara, quando a gente começa a falar em logística, a gente tem que olhar toda lá a cadeia, né? Não dava ainda para naquele momento falar de cadeia de suprimentos, né? Que ainda era um negócio sofisticado para eles. Mas eu falei, olha, a gente vai ter que começar a olhar desde lá do fornecedor até o consumidor. Porque o objetivo de todos vocês aqui não é melhorar o atendimento do cliente. Eles foram taxativos e falaram, claro que é. Pô, se o cliente estiver mais satisfeito, ele compra mais. Se ele comprar mais, eu tenho mais lucro. Eu falei, que legal, cara. Mas, para que isso aconteça, tem uma porção de coisas lá por trás dos bastidores que precisa acontecer. E que se a gente não cuidar bem, o cliente pode não ser bem atendido porque você comprou, por exemplo, um aço, né, que não era de boa qualidade. Quando você fez o seu parafuso, espanou a cabeça do parafuso. Você é um cara muito bom de fazer parafuso, mas você comprou uma matéria-prima ruim. Bom, passado isso aí, todo mundo já começou a entender um pouquinho mais o que era logística, né? Já começaram a ver que precisava olhar um pouquinho além dos domínios da empresa, que não era só a questão do transportes. E aí o pessoal já começou a ficar mais interessado. Eu comecei a mostrar alguns exemplos de empresas que já faziam isso, mas logo em seguida também alguém falou, não, cara, é o seguinte, a gente não quer ficar aqui batendo papo se esse negócio não trouxer retorno. A gente quer saber o seguinte, quanto que isso aí melhora a grana do meu negócio? Eu falei, cara, eu tenho uma certeza bastante grande que se vocês conseguirem olhar para esses pequenos processos, eu tenho certeza que no final esse negócio consegue ficar melhor. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!